tá? Então, estão continuando o exercício. Esse é o F, onde agora a função y é igual a raiz cúbica de x. E aí, como eu comentei lá no início, quando eu tenho uma raiz, para mim fazer a derivada, né, para eu conseguir derivar, eu tenho que transformar a função y igual a raiz de x, cúbica de x, como sendo, tá, y igual a x na 1/3. Então, eu tiro a raiz daquela que é a propriedade de radiciação lá de fundamentos, né? Quando eu tenho uma raiz enésima, aqui acho que é nosso A elevado a m, daqui uma propriedade que eu tenho de raiz, de potência. Isso aqui é A, sempre vai ser o m sobre o n. Então, o m sobre esse n. Então, como ali é raiz cúbica de x, então significa ali que como não tem nada em cima do x, é porque então aqui é 1. Então é 1 sobre 3, ó, 1/3. Ah, se eu tenho uma raiz quinta, tá, de x na 7, isso aqui é x elevado a 7/5, e assim vai. Quando não aparece nada no radical, foi só isso aqui, significa que quando não tem nada, porque aqui é 2, é a raiz quadrada. Então, nos exercícios que não tem aqui, né, o 5 ou o 3, então é porque significa que é 2. Então, aí vocês não vai aparecer o 2, tá? Então, já vão saber que isso aqui é x elevado a 5/2, 5 e o 2 daqui. Então, tem que estar atento quando não tem nada, porque é 2, tá? Então, a propriedade da potência saiu da raiz, passou em forma de potência. Por quê? Porque assim eu consigo, tá, encontrar o terço aqui, que é a nossa potência, o n, para a gente fazer a regra da potência, da derivada. Então, agora o n é 1/3. E aí eu vou usar a regra, eu sempre coloco ela, que essa daqui, como eu disse, é a regra que a gente mais vai utilizar. N, x elevado a n menos 1. Então, derivando, o n é 1/3. Então, vai ficar 1/3, que é o n, tá? Vezes o x que tá aqui, elevado a 1/3 menos 1. Então, agora, a regra eu já utilizei, né? Já apliquei aqui. E agora temos que resolver só a matemática, tá? Juntando, né? Fazendo aqui o MMC, fazendo uma única potência e deixar na forma de função. Então, fica assim, ó, x... Resolve aqui, ó, 1/3 menos 1, aqui vem o famoso MMC, tá? Então, fica 1, 3 por 1, vezes 1, menos 1 dá menos 3. Então, deu menos 2/3. Menos 2/3. Então, aqui vai ficar menos 2/3. Então, aí é a resposta, tá? Da derivada da função x a 1/3. Ali na folha que eu mandei, tá, para vocês, eu coloquei 3 tipos de resposta, até aqui tá certo, tá? Tá certo. Só que como eu falei na aula passada, na aula anterior, que a gente pode encontrar em alguns livros, tá? O expoente positivo. Então, eles tentam deixar o expoente positivo. Como que eu faço? Bom, o expoente positivo, o x, ele vai descer 2/3, ó. É x na menos 2/3, então ele desce x na 2/3. Então, também eu posso deixar uma resposta assim. Ou, além de deixar assim, eu posso também colocar... O que é x nas 2/3? Eu acabei de fazer o inverso. Daqui é uma raiz, o quê? Cúbica de x na 2. Olha só, é o 2/3, 2/3. Tá? Então, vocês podem também ter essa resposta certa, mas eu vou fazendo uma transformação e é o mesmo resultado, tá tudo certo. É que nos livros, quando a gente for fazer o cálculo 2, vocês vão fazer, né, o 2, o 3, eles pedem que a resposta seja final assim, com expoente positivo, porque lá vai ter que utilizar as aplicações, vai ter problemas, não vai ter valores para x. Então, é muito mais fácil trabalhar com expoente positivo do que assim, para resolver isso na calculadora, no programa. Então, o final
é esse aqui, tá? Mas isso um pouquinho lá na frente, nos outros cálculos. Mas no 1, a resposta também assim tá correta. Tá? Então, voltando novamente. Resolve o exercício, regra da potência, porque eu tiro da raiz, virou uma potência, aplica a regra. Aqui eu faço, né, a regra da potência, resolvendo, aqui faz o MMC, deu menos 2/3, e aí passo para baixo positivo e depois deixo na forma de raiz. Tá? Então esse aqui é o F. Alguma pergunta desse?